Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste final de semana celebramos o 19º domingo do tempo comum e celebramos também com alegria o Dia dos Pais. O evangelho que será proclamado neste dia é o evangelho de Mateus, que está no capítulo 14, versículos 22 a 33, que vai dizer: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, encontramos aqui os discípulos de Jesus assustados, porque veem Jesus andando sobre as águas. E é interessante percebermos que Jesus Cristo, andando sobre as águas, ele se mostra Senhor de toda a história, de toda a situação do mundo e também de todas as dificuldades. O Evangelho tem uma narrativa bem interessante de se ver, porque coloca logo após a multiplicação dos pães, Jesus se afasta, fica com medo da multidão, o torná-lo rei, Messias. E aí Jesus despede as multidões, pede para que os discípulos subam na barca e vai rezar a sós, né? Vai sozinho rezar, aliás, né? E aí os discípulos já em alto mar, na madrugada, né? Madrugada significa aí toda uma questão de dificuldades, principalmente o mar representa o caos, né? As dificuldades da vida e a madrugada também são grandes dificuldades. Os discípulos estão andando nesse mar revolto e pela madrugada. Interessante que o evangelista faz questão de colocar a situação da sua comunidade como nos anos 70, quando ela começa a caminhar realmente sobre as águas, ou quando ela começa a ser perseguida. Então,
Jesus Cristo vai de encontro a esses caminhando sobre as águas. Mas o final do Evangelho desse dia de hoje é que é interessante. Todos que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus e doravante ainda vai haver muitas discussões, né? muitas controvérsias, muitas insinuações, muitas coisas que Jesus Cristo vai passando e vai surgindo também dúvidas a respeito desse verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando Jesus anda sobre as águas, Jesus mostrando que é o Senhor da vida, ele realiza aí uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, o Deus homem que anda sobre as águas do mar. No Antigo Testamento, só Deus andava sobre as águas do mar. Então, Jesus Cristo vai e anda sobre as águas do mar. E Pedro, audacioso como nós conhecemos a personalidade de Pedro como um homem muito audacioso, pede a Jesus Cristo para também ir ao encontro de Jesus, porque eles estão apavorados, chamando Jesus de fantasma, e Pedro pede a Jesus Cristo para que ele possa também caminhar sobre as águas. Jesus Cristo diz: vem, somente vem. Né? E ele vai, e quando ele está com o olhar fixo para Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Depois que ele se perde do pavor do medo, ele começa a afundar. Bom, essa situação é uma situação nossa, né? Nós também podemos afundar, né, sobre o mar quando não caminhamos com Jesus ou quando não estamos com Jesus. E afundando, nós também podemos pedir socorro a Jesus. Vem, Senhor Jesus, salva-me. Salva-me porque eu estou afundando. Pedro, que afunda, é a imagem de todos nós, né? Mas também a imagem da hierarquia da igreja, né? O barco é a igreja, nós já sabemos disso. O barco da igreja tem Pedro como o timoreiro, né? O timoreiro visível, mesmo ele com sua fragilidade é sustentada pela mão de Cristo, né? A vocação exige coragem, né? Nós somos todos vocacionados e celebramos o mês vocacional e sabemos que a vocação requer de cada vocacionado uma coragem estupenda, né? Tanto para a vida religiosa, como para a vida sacerdotal, para a vida à família, vocacionado à família, como para a sociedade. A vocação requer uma coragem exigente, né? E ela pede para que nós desçamos do barco, né? Pedro poderia muito bem ter ficado acomodado junto com os discípulos, né? E seguro, junto com os outros discípulos. Mas ele ousou pedir, ele pediu, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro tem uma ousadia danada. Toda vocação verdadeira exige coragem e exige que a gente saia da zona de conforto, né? Largue as seguranças do barco e arrisque andar sobre as águas incertas da vida.
Bom, neste domingo se comemora o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, né? E nesta liturgia, essa comemoração ganha uma profundidade imensa à luz desse evangelho, né? O pai é na família uma imagem viva de Pedro e de Jesus, né? O pai é na família uma imagem viva de Pedro e de Jesus. Ele também é chamado a sair do barco, né? Ele é chamado a sair do barco e assumir a responsabilidade que vão além da sua força, né? A caminhar sobre as águas turbulentas, aí nós podemos dizer as crises financeiras, os desafios educacionais, problemas de saúde e assim, etc, etc. Mas ele tem que enfrentar tudo isso com fé e coragem. O pai também afunda quando olha para os ventos, né? Quando ele olha para os ventos contrários e se sente sozinho, incapaz, frustrado, né? Ele também precisa aprender a gritar: Senhor, salve-me, e deixar-se resgatar por Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? Para todos nós, né? E um bom final de semana para todos, muita paz, saúde, felicidade, e que Deus vos abençoe com imensa bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta dessa nossa catequese, faz o teu joinha, dá o teu like, né? E se inscreve no canal, né? Toda vez que você faz isso, né, faz seu comentário também, toda vez que você faz isso, a plataforma do YouTube vai entregando para mais pessoas aí, né, esse nosso material. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.